Até aqui, está tudo certo? Glória a Deus. Então vamos lá para definir aqui o que é muito importante. Primeiro, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais do que é Deus mesmo. Deus mesmo, não é o outro, é Deus mesmo. Eu gostaria aqui aproveitar para falar tanto da obra, que logo mais para frente você vai entender o porquê eu estou falando nestes termos, porque vamos falar tanto o que é a obra, tanto o que é o batismo do Espírito Santo e as línguas. Então vamos tentar em nome do Senhor Jesus. O batismo do Espírito Santo era uma promessa. O Espírito Santo é o mesmo Deus, que foi ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã igual. Só que a manifestação dele no Antigo Testamento foi de uma maneira, agora é de outra maneira, mas Ele é o mesmo. Quantos dizem amém? Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer de promessas que o Senhor tinha dado para o povo, para que eles soubessem que o Espírito Santo ia descer, ia se manifestar. Preste atenção, o mesmo Espírito, porém com uma função diferente. O Antigo Testamento ele se manifestava segundo a necessidade. Vamos lá. Por exemplo, alguém ouviu falar aqui de Sansão? Ouviu falar ou não? Ouviu falar de Sansão? E ouviu falar que ele tinha uma força superior à força normal. Ouviu falar? A Bíblia fala que ele fez muita coisa com uma força que era uma força sobrenatural, porque não era a força normal das pessoas, né? Mas essa força que ele tinha não era uma força permanente. Era uma força que aparecia segundo a necessidade. Quer dizer, no momento que ele precisava, o Espírito Santo descia e tomava conta dele, possuía ele para operar segundo a necessidade. Está entendendo? Isso é porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era permanente. Entendeu? Funcionava segundo a necessidade, não era permanente. Porém, no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento ele é permanente. Quer dizer que uma pessoa sai do culto e o Espírito Santo não fica na igreja. O Espírito Santo vai com essa pessoa. Se a pessoa caminha, o Espírito Santo, o que faz? Caminha também. Se a pessoa fica parada, o Espírito Santo fica parado. Se a pessoa acredita que Deus vai operar, o Espírito Santo vai operar, né? Se não acredita, então o que vai acontecer? Nada. Na verdade, então na função do Espírito nesta dispensação é permanente. Veja o interessante, uma pessoa sai da igreja e acha que o Espírito sai dela. Não, a Bíblia faz uma diferença muito grande. Davi, por exemplo, no livro dos Salmos, capítulo número 51, ele diz: Senhor, tem acontecido muita coisa, mas não tira de mim o teu Santo Espírito. Já ouviu ler? Já ouviu falar? Não tira de mim, Senhor, porque o mais valioso que eu tenho é o teu Espírito. Não tira de mim. Mas tem pessoas nesta dispensação orando assim: Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. E o Senhor vai te dizer: eu não vou tirar não. Como vou tirar? Se eu prometi estar contigo todos os dias até o fim dos tempos. Então, na função do Espírito nesta dispensação é diferente. Ele não vai sair de você. Ele vai te acompanhar. Só que acontece o seguinte, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa congrega na igreja, mas logo desviou, saiu da igreja. O que aconteceu com o Espírito Santo?
se afastou da pessoa, foi embora, deixou ela sozinha. Por incrível que pareça, a pessoa se afasta de Deus, mas o Espírito não. O Espírito Santo fica com essa pessoa. Isso é o mais difícil. Por quê? Porque essa pessoa jamais voltará a ser igual. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa que congregava voltou para a bebida e pegou lá a cachaça. Quando está pegando a cachaça, o Espírito está lhe incomodando, lhe dizendo: você não é daí, sai daí, vai embora. Quem está me falando? O Espírito que está dentro de você está enviando uma mensagem na sua consciência e está lhe dizendo: vai embora agora. E você: não vou não, vou ficar aqui. Porque o Espírito Santo começa a te incomodar. O que acontece neste tempo é que o Espírito faz uma função, que se a pessoa sai, o Espírito Santo fica triste. Por quê? Fica triste porque querendo Ele te abençoar, querendo Ele te ajudar, você não quer. Então, como você não quer, como que fica o Espírito? Triste. Por quê? Porque você não se deixa ajudar. Então, isso que acontece, a função é diferente, mas ele é o mesmo. A segunda coisa interessante no Novo Testamento é que ele vem para nos aperfeiçoar. Quer dizer que a presença do Espírito na vida da gente faz com que todos os dias você seja melhor. Entende o porquê precisamos do Espírito Santo? Porque sem ele não é possível. Não é possível. Então veja, o outro dia eu estava tentando de dar uma explicação de como opera, de como é a obra do Espírito. E eu achei interessante fazer uma linha e colocar aqui um ponto e colocar o outro ponto aqui. Faz questão de imaginar comigo um ponto acá e outro aqui. Já imaginou? Então vamos chamar e vamos batizar este ponto aqui e vamos chamar ponto começo. O começo aqui. E lá, como vamos chamar aqui? Se lá eu começo, aqui é o final, né? Aqui o final. Então vamos batizar aqui este outro ponto aqui, bem no meio. Pode ser? Bem no meio. Então vamos colocar aqui batismo com o Espírito Santo, tá bom? Tá bom? Como vamos colocar? Lá, me ajuda? E lá? E aqui? Batismo do Espírito Santo, né? Tudo bem. A obra de Deus na vida de uma pessoa é uma só. Desde o começo até o fim. Quer dizer que aquele que começou em vós, a boa obra, o que ele vai fazer? Até o fim. Só que o mesmo Espírito, ele tem o propósito, primeiro de salvar. Diga comigo, primeiro de salvar. O propósito de Deus é salvar. Então, daqui, lembra daqui, a esta linha daqui, como é que é o nome? Batismo do Espírito Santo. Daqui para lá, eita, tá ligado. E daqui para lá, glória a Deus, tá bom? Vou colocar mais uma linha aqui, tá bom? Nesta linha daqui, vem para cá, vou colocar uma linha que vou batizar ela de batismo nas águas. Como é que é? Então vamos lá, temos aqui do Espírito Santo aí. Batismo nas águas, tá? Está entendendo ou não? Mas a operação do Espírito é uma só. Desde o começo até o... Agora preste atenção aqui, se liga. Porque o Espírito Santo, ele começa a agir, a operar na vida de uma pessoa pelo... Veja como opera o Senhor. Pelo... Só que não ouvir qualquer coisa, né?
Não ouvir, aí, opera pela fofoca. Não, o que é isso? Opera pela sua palavra. Quer dizer que uma pessoa vai crescer toda vez que a pessoa escute a palavra. Eita glória! O que nós precisamos ouvir para crescer é porque a palavra gera fé. Está entendendo? A palavra gera fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando uma pessoa adquire fé, a pessoa começa a agradar a Deus. Porque você consegue agradar a Deus quando se desperta a fé. A fé é aquela virtude que dá a uma pessoa a capacidade de confiar. Porque fé nada mais do que é confiança. Amém? Confiança em quê? Confiança nas promessas, confiança na palavra, confiança na obra do Senhor por nós. Entendeu? Então, no começo, começa com ouvir. Aí o Espírito Santo começa a operar na vida da pessoa. Você nem percebe isso. Você chegou à igreja, começou a ouvir. Se você começa a ouvir palavra de verdade, a palavra de Deus gera mudanças. Nessa semana a gente colocou ali uma frase, né, que a gente está compartilhando todos os dias, né? E não sei se alguém lembra por ali, a frase dizia: arrependimento que não gera mudanças é... Lembra vocês? Arrependimento, até pode procurar. Arrependimento, está ali no grupo. Arrependimento que não gera mudanças é... teatro. Arrependimento que não gera mudanças é teatro. E o mundo de hoje está cheio de teatro. Teatro com as pessoas. Então preste atenção. Ouvir a palavra gera mudança. Se a pessoa está ouvindo a palavra, ela vai mudar. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia coisa errada, não faz mais. Aquele que era pilantra, concorda ou não? Concorda? Porque a palavra gera, opera, transforma, muda. A palavra leva a pessoa, preste atenção que logo vou perguntar os passos. Leva a pessoa para o outro item chamado o arrependimento. Depois que se escuta a palavra é uma semente. A semente é viva, a semente é poderosa. E onde ela é lançada, e se é o coração de uma terra boa, então ela vai crescer. E o fruto que vai dar é o arrependimento. Então a pessoa não precisa de alguém que empurre ele de barriga para se arrepender. Porque o Espírito Santo está operando na vida da pessoa. E a pessoa olha para o espelho da sua vida e começa a dizer: eu tenho que mudar. Está na hora. Eu não posso continuar assim. Eu vou ter que dar uma reviravolta na minha vida. Quem falou para você isso? E o que nós precisamos é que o Espírito opere. O Espírito não precisa ajuda de ninguém. Esse poder glorioso que fez os céus e a terra opera ainda em nós. Entendeu? Então veja o que acontece. Essa pessoa que pelo Espírito toma a decisão de se arrepender, não é aquela coisa que diz: e agora? Vou me arrepender. Não, o arrependimento é mudança.
Arrependimento é o quê? Mudança. Se não há mudança, esqueça. Não há arrependimento. O irmão está ligado. Não há arrependimento. Ou seja, pode caminhar de joelhos até Rio de Janeiro, se quiser. Pode pagar tudo o que quer, bater no peito. Não, pode até doar todos os seus pertences. Mas se não há mudança, não há arrependimento. Vão ter o sacrifício humano que não gera mudança. Mas o arrependimento autêntico gera mudança. Só que a verdadeira mudança não começa de aqui, tipo o exterior. Não é a aparência, né? A mudança verdadeira é de dentro para fora. E aí ninguém consegue enxergar, né? A pessoa não mudou. Como sabe isso? Não mudou. Se a operação do Espírito começa aqui dentro. E essa mudança começa com um detalhe. Muda o pensamento. O pensamento muda. E se o pensamento muda, irmão, está no caminho certo. Porque o Espírito Santo faz com que a pessoa comece a fazer mudança na sua vida. Então, vamos lá. Este é o ponto, como é que é? Começo. E começa quando a pessoa começa a ouvir qualquer coisa. Ouvir o quê? Isso, a palavra, o Espírito Santo. Logo, essa operação leva a pessoa a lembrando que desperta fé, né? Para a pessoa acreditar. E para a pessoa também ter essa decisão, né? E se arrepender. O arrependimento leva a pessoa à conversão. E tipo assim, a pessoa vai na direção da morte, na direção da condenação. E aí aparece o semáforo vermelho. O que faz a pessoa que tem bons princípios? O que faz quando olha para o semáforo vermelho? Para, não é verdade? Para. Esse semáforo em vermelho é Deus te dizendo: segure, pare, por favor. Quando a pessoa para, ela vai refletir. Estou na direção da condenação. Para lá não é a direção correta, estou no caminho errado. O Espírito Santo está falando para ela que esse caminho que ele pegou não é o caminho correto. Isso daí se chama arrependimento. E se a pessoa dá um giro de 180, né? 360 não, porque volta no mesmo lugar, né? Você começa a orar: Senhor, dá para mim um giro na minha vida de 360 graus. Vai ficar igual, meu. Entendeu? Então, o giro tem que ser de quanto? 180, né? Quando dá o giro de 180, as costas ficou para onde? Para trás. Então, e atrás ficava o quê? O caminho da quê? Da condenação, das trevas, né? Então, agora ficaram para onde? Para trás, pelas costas para trás. E que ficou na frente? O caminho verdadeiro. Porque a pessoa sem Deus está caminhando na direção errada. Na direção errada. Mas precisa do Espírito para se deter, refletir, meia, volta e caminhar de novo na direção de Cristo. Quando isso acontece, a operação do Espírito, que começa pelo ouvir, que gera fé, faz com que a pessoa tome a decisão, mude a sua mente e vai se arrepender, e logo vem a conversão. Voltou para caminhar em uma direção certa. Alguém está entendendo? Eita glória, eu estou ficando aqui muito empolgado então. Ou você também? Mas eu prometo que não vou me alongar. Mas isso aqui é muito gostoso. Aí a pessoa não percebe, mas o Espírito Santo para, o Espírito Santo continua.
Ele continua operando. E nessa operação toda vez o que acontece? Ele começa a tirar o que não serve e acrescentar aquilo que faz falta, né? Então uma pessoa começa, é como aquela semente que diz a palavra que a semente começa a crescer como uma semente boa, e aquela árvore que dava frutos ruins deixa de dar frutos ruins, porque agora a árvore mudou de semente, então ela começa a crescer e a dar frutos bons. Amém? Então aqui temos o arrependimento, temos a conversão, temos também o novo nascimento. Como é que é? Novo nascimento. Novo. O que quer dizer isso do novo nascimento? É que a Bíblia diz: se você não nasce de novo, não pode herdar o reino dos céus. Você precisa o quê? Nascer de novo. Se a pessoa não nasce de novo, esquece isso, não pode. Gostei, viu? Gostei. Não pode. Simples assim. Que dou a melhor oferta. Se não nasceu de novo, não pode. Que eu estou ali colaborando na igreja o tempo todo, de uma coisa e de outra, mas não nasceu de novo, não adianta. Precisamos nascer de novo, porque se a pessoa não nasce de novo, não herdará o reino de Deus. Então, isto aqui é importantíssimo. Como se nasce de novo? A pessoa nasce de novo, a Bíblia diz que tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. E quando se fala pela água e pelo Espírito, nada mais do que está se falando da necessidade de nascer pela palavra, porque a palavra é água que limpa, água para limpar, e a palavra é Espírito que dá vida, não é? E esse novo nascimento faz com que a pessoa já não pensa igual, já não age igual, já não vive igual, já não fala igual, já não caminha igual, até o jeito muda. O que aconteceu contigo, rapaz? Nasceu de novo. E a pessoa que nasce de novo, dá para perceber. Dá para perceber. Esse novo nascimento é operado pelo mesmo Espírito, pela sua palavra. E a palavra opera gerando um novo ser. Está entendendo? E veja que até aqui ainda a pessoa não foi batizada nas águas. Veja tudo o que acontece na vida de uma pessoa, mesmo ela ainda não sendo batizada. Irmão, é que você e o Espírito e tal. Deixe Deus trabalhar. Porque a pessoa, mesmo que ainda não é batizada nas águas, mas o Espírito já está operando. Entendeu? Então é muito gostoso, irmão, ver como o Espírito opera. É muito gostoso ver como o Espírito está tirando de um canto, está tirando o outro de outro canto, mas o Espírito Santo trabalhando para que a pessoa dia após dia seja melhor. Porque o propósito é tirar de lá, colocar nessa linha, que é a linha da obra do Espírito Santo, e levar a pessoa até onde? Até o final. Só que tudo tem um começo. Então, se a pessoa começou aqui e já se arrependeu, tem gente que vai por aqui, o que vai por aqui, e se acha da última bolacha do pacote, olhando para aquele que está começando, dizendo: você tem que tirar isso, você tem que deixar aquilo, você tem que fazer isto. E a pessoa daqui poderia te dizer: deixa Deus operar.
Deixa Deus agir. Porque acredito que quando você estava aqui, no começo era pior. Então, veja, o ideal é que possamos deixar a Deus operar. Amém? Porque aquele que começou em você a boa obra, também começou no seu irmão. Também começou no outro irmão. E Deus sabe ou não sabe o que Ele está fazendo? Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe. E é muito gostoso quando uma pessoa cresce na palavra, porque ela cresce alicerçada, cresce estruturada, cresce firme. E que bom que a congregação tenha essa estrutura de firmeza, porque vem a enchente, a tempestade e o furacão, e mesmo assim ela está firme na rocha. Amém, irmãos? Então vamos lá. Começa aqui com o quê? Ouvir o quê? Ouvir o Espírito Santo, ouvir a palavra, a mesma coisa. Mas o Espírito desperta quê? Fé. Pergunta por que desperta fé. Porque todo mundo tem fé. Seja crente ou não seja. Seja da igreja ou não seja. Seja macumbeiro, seja espírita, seja o que seja, tem fé. Sabia? Só que a fé da pessoa está no endereço errado. Então tem gente que tem fé no ídolo. Acredita no ídolo, mas tem fé, confia no ídolo, que o ídolo vai fazer, e o ídolo não tem poder para fazer nada. Então a fé dessa pessoa está no endereço, na localização errada. Tem outra pessoa que tem fé no dinheiro. Tem outra pessoa que tem fé na ciência. Tem outra pessoa que tem fé no governo. Tem outra pessoa que tem fé na capacidade humana. Então a pessoa está com a sua localização errada. Mas vem a palavra e dá para ele uma bússola. E marca o roteiro. E diz: deixa de olhar para aquilo que não ajuda e olha na direção certa. Bendito seja a palavra sagrada de Deus para nós, que dá para nós a orientação certa, a direção certa. Amém? Por que a Bíblia fala de bússola e não fala de radar? Dois instrumentos de navegação, e o radar é novo, e a bússola é muito velha, mas o radar, vamos supor que aqui tivéssemos um radar, então eu estou aqui, né? E o radar que faz? Ele coloca, dá para saber os pontos que há em volta de mim, mas não me dirige, não me orienta, não me diz nada, senão lá está o irmão Vivaldo, lá está o irmão Severino e lá está o irmão Gerson. Não me diz se está o quê? Mas a bússola não me deixa ver ninguém, só me marca o endereço, o norte, não marca outra coisa. A bússola não marca outra coisa senão o norte. Vai lá. Não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para a direita, não. Olha para o norte, olha para o norte, olha para o norte, olha para o norte. É muito interessante nos apaixonar pela palavra, porque a palavra vai dirigir nossos passos e ela é a bússola que nós precisamos para nós, irmão, para não ficar perdidos. Não é verdade? Porque uma pessoa que faz lá no meio do mar sem uma bússola fica perdido, não sabe para onde vai. Mas que tem bússola sabe para onde vai. E esta igreja sabe para onde vai. Este povo sabe para onde vai. Nós não estamos perdidos, estamos bem
norteados, bem dirigidos. A nossa linha é a linha da salvação e da vida eterna. Amém? Então temos aqui, começa onde? Com o quê? Ouvir o quê? E a palavra desperta quê? Fé. E a pessoa então vai se arrepender. E o arrependimento é? Arrependimento é? Mudança. Mudança de quê? De pensamento, de atos. E essa mudança leva a pessoa a se converter. Glória a Deus. E a soma do arrependimento, da conversão e tudo aquilo que tem acontecido desde o começo até aqui gera o novo nascimento. E quando uma pessoa nasceu de novo, o arrependimento quer dizer morreu ao mundo. A conversão quer dizer agora está desenvolvendo prática cristã. Congrega, louva, oferta, está desenvolvendo prática cristã. Não pela imposição, mas sim pelo amor que há no seu coração por aquele que começou em vós a boa obra. Agora a pessoa que nasceu, porque nós entendemos que o novo nascimento é antes do batismo nas águas por vários motivos. Primeiro, porque se a pessoa morre e logo vai nascer e logo vai ressuscitar para uma nova vida, vamos chegar aqui, que é o batismo nas águas. Diga comigo, batismo nas águas. Chegamos aonde? Batismo nas águas. O batismo, irmão, escute, é para uma pessoa que já morreu para o mundo. Não é agora que vou morrer aqui, isso. Não, é porque já morreu. Já morreu. Morreu no arrependimento? Morreu? Não é, ó irmão, agora sim que vou ser batizado, agora vou nascer de novo. Não, é porque já nasceu de novo. Porque, irmão, você leva ao cartório a uma mulher grávida para dizer: olha, vou colocar o nome ao menino com a mulher grávida, não nasceu ainda. Isso existe? É possível que uma mulher grávida chegue lá e fale ao marido: olha, eu quero colocar aqui o nome para um menino, coloca ele Alexis. É menino, mas não nasceu. Ainda não nasceu. Quer dizer que para colocar o nome, para registrar, precisa primeiro nascer. Então, no batismo, a pessoa é registrada. Porque se ela nasceu de novo, então ela espiritualmente, o que nós vamos fazer o domingo, vamos nos apresentar no cartório celestial com um bebê e outra bebecinha, né? E os bebês que vão ser batizados, levamos lá para o cartório. E o doutor celestial, o rei dos reis. E aí? Nasceu, né? Como é que vai colocar o nome dele? Jesus. Porque vai ser revestido de Cristo. Então, no cartório é onde se faz o registro. Nasceu de nascimento, não é verdade? Então, o que acontece é que se a pessoa nasceu de novo, então aquela velha vida ficou sepultada nas águas do batismo. E no momento que é feito aquele mergulho nas águas, esse momento, irmão, que não dura muito, mas que tem o significado é poderoso. Porque não dura muito, mas nesse momento a velha vida, a vida antiga, ela é sepultada. Nesse momento os seus pecados são perdoados. Nesse momento todos os seus pecados são lançados na profundeza das águas. Nesse momento o Senhor diz: nunca jamais vou me lembrar de vossos pecados. Nesse momento ele é incorporado ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. E nesse momento diz o Senhor: agora sim,
vai para minha caneta, coloca seu nome escrito lá no livro da vida. Eita coisa linda. Então o batismo não é um mergulho. Muitas pessoas hoje, infelizmente, chegam domingo e o pastor fala: alguém quer se batizar? Vem cá. E saiu com mergulho, porque nem sabe para que é o batismo, nem sabe o que está fazendo. Não, deixa o Espírito agir, operar. Amém? Chegamos aqui ao quê? O batismo nas águas. Agora agora eu vou perguntar a lição todinha, tá? Vamos lá. Agora daqui para cá, vamos dividir esta área daqui e vamos colocar um nome novo. Do batismo das águas para trás, até o momento que começa toda a história, vamos chamar de processo de salvação. Como é que vamos chamar? Começa quando? Quando a pessoa começa e vai terminar quando? Quando ela é batizada nas águas. Termina o quê? A obra do Espírito Santo termina? Não. Termina o processo de salvação. Mas daqui para frente vamos batizar. Estou falando de batizar para colocar o nome, né? Vamos colocar o nome daqui para lá. Veja tudo que é maior, né? Processo de perfeição. Processo de quê? Perfeição. Não quer dizer que o processo de perfeição começa aqui. O processo de perfeição começa aqui. Porque o propósito do Espírito, preste atenção, é que uma pessoa seja melhor dia após dia. Não faz sentido que uma pessoa leve 20 anos na igreja e não mude. Não faz sentido que uma pessoa leve 30 anos na igreja e a mesma mentirosa, o mesmo mentiroso, a mesma pessoa acostumada com as mesmas coisas da vida toda. Fala línguas, pula, grita, profetiza, faz um monte de coisas, mas não muda. Cadê o Espírito Santo? Cadê a operação da palavra? Porque onde o Espírito se move, nada continua igual. Não tem como. Se o Espírito se move no seu coração, você vai melhorar. Você vai crescer. Você vai ter maturidade. Você vai ser melhor. Faz tempo você tinha vontade de dar uma tapinha na cara. Mas agora nem tem vontade. Ai, irmão, é que... Meu Deus, daqui a pouco, irmão, e esse irmão está enchendo minha paciência, que eu estou tentando me segurar. Não é? Mas se o Espírito está trabalhando, está operando na vida dessa pessoa, o velho homem morreu. E esse homem que tinha vontade de brigar, vontade de dar aquela pancada, vontade de uma coisa e de outra, foi sepultado. E essa pessoa nova que ressuscitou nas águas do batismo tem uma semente diferente. Agora ele pensa diferente, age diferente, caminha diferente, vive diferente. Eita Jesus, né? Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Agora preste atenção, porque se este daqui é o processo de salvação, vou tentar fazer um resumo aqui para encerrar, para que você não fique assim meio que muito longo. Não. Eu quero que você volte mais vezes e fique com mais vontade de receber para aprender. É verdade? Então, uma pessoa que recebe a palavra, que nasce de novo, começa a viver com uma semente diferente. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim:
não vivo mais eu, agora Cristo. Agora quê? Tomara que você consiga dizer de verdade: agora Cristo vive em mim. Porque às vezes o que vive é a inveja, é a fofoca, é a atitude trapaceira, né? O coração pilantra. Mas diz a palavra do Senhor que agora Cristo mora em mim. E as coisas que eu faço são feitas pela mão poderosa do Senhor. Irmão, eu comecei falando do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Onde ficou o homem natural nessa ilustração? Onde ficou o homem carnal? Onde fica? E onde fica o homem espiritual? Deixa eu falar. O homem natural fica para trás, porque daqui para frente o homem muda. O homem natural não entende nada do que acontece daqui para lá. Sabe, o homem natural vê você aqui batendo palmas, passa ali na frente o homem natural, o pessoal está doido. Louco aí, né? Porque o homem natural não entende nada. Aí daqui a pouco passa alguém ali na frente, escuta o pastor falar: irmão, vamos ofertar, vamos generosamente a dar uma contribuição para a glória de Deus. E aí passou o pessoal: tá vendo? Só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Essa pessoa é uma pessoa natural, porque ela não percebe as coisas que são do Espírito. Até a Bíblia diz que não entende. Então o pastor está dizendo: irmão, vamos dizimar para o Senhor. E lá na frente está o rapaz do coração natural e diz, e escuta. E o pastor diz: não, que a Bíblia diz que o dízimo, que os 10%, que tal, isso daqui. E a pessoa diz: peraí, eu vou fazer aqui as minhas contas, tá? Está falando que tenho 10 e dou 1 para Deus, fico com 9. 9 é mais do que 10? 9 é mais do que 10? Oh, o pastor está doido, está roubando a todo mundo. E todo mundo está enganado, porque todo mundo não sabe. É porque essa pessoa é natural. E como é natural, essa pessoa não percebe as coisas que são do Espírito. Mas quando alguém entra na dimensão do Espírito, essa luta com a carne, essa luta com o Espírito, às vezes tem pessoas assim, ainda na igreja. Um dia está na igreja aqui, na carne, e logo saem aqui e ficam pior. Um dia no Espírito, o outro dia na carne. Um dia, oh glória, aleluia, vaso. Oh, louvado seja o Senhor, varoa, abençoada de Deus, serra elétrica de Deus, abençoado, né? E na igreja espiritual acabou o culto carnal. Olha, vou te falar, você me paga ou me paga? E cadê aquele que estava batendo palmas? Esqueceu que está. Então parece que ele não percebe que saiu do espiritual e entrou no carnal. Essa pessoa tem que morrer, porque o problema que tem no homem é a carne. A Bíblia diz: se vivis conforme a carne, morrereis. O problema é a carne. Mas se pelo Espírito fazer morrer as obras da carne, vivereis. Ou seja, que para viver eu preciso ser controlado, governado e dirigido pelo Espírito. Então, se uma pessoa de verdade morreu,
morreu, a carne também morreu. E a carne foi sepultada. Só que a Bíblia diz, o batismo que corresponde agora a vós, nos salva, não tirando as impurezas da carne, senão liberando uma boa consciência para Deus. Quer dizer que o fato de ser batizado não quer dizer que a pessoa já é de outro patamar e não vai ter problema jamais com o mundo, com a carne, com os prazeres, com as dificuldades, com as circunstâncias da vida. Não, porque já foi batizado. Será isso certo? Não. A pessoa é batizada e a natureza pecaminosa, que é a carne, continua em nós. A carne continua neste corpo corrupto. Está me olhando assim como meio... Eu não sabia, pastor. Eu achava que já era um anjo. Anjo não. Anjo não. Ainda, talvez, não. Anjo não. Mas preste atenção. Essa pessoa tem que saber o seguinte: aquele que começou em vós a boa obra, o que vai fazer? Vai deixar você sozinho? O Senhor tirou você da escravidão do Egito. Por que você vai ter medo a encarar o mundo? Nada. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? A carne é tipo um bicho. A carne é quê? Eu não vou colocar a ninguém de exemplo, tá? A carne é um... Vamos lá. Carne é um... bicho. Um bicho feroz. Um bicho feio. Bicho que come, que alimenta. Um bicho que devora. Que fica faminto o tempo todo. Come qualquer porcaria, qualquer coisa que você largue. Qualquer coisa. Se você liga a tela e aparece um negócio lá, a carne... Ih, meu Deus do céu. Porque a carne tem uma fome pelo pecado, uma fome pelas coisas ruins, que você tem que ter cuidado com os seus sentidos, os ouvidos, os olhos, a boca, o tato, os sentidos todos, porque você vai ser atraído, seduzido pelo ambiente, pela circunstância, quando a carne domina. Então, se você deixa a carne dominar, amanhã você diz: irmão, não estou voltando à igreja, sabe? Aqui o irmão lá é muito chato. Não é o irmão chato, é que você deixou que a carne tomara conta de você. É que a carne agora está controlando você. Só que você tem que ter uma justificativa, não é? E é bem mais fácil culpar outra pessoa do que aceitar a própria realidade. Porque a pessoa começa a mexer com aquilo que não é para mexer. Começa a fazer aquilo que não é para fazer. Então continua alimentando a carne. E se alimenta a carne, quem controla? Quem domina? A carne. E o espírito, cadê? Está na mesma linha, mas o que faz o espírito? O espírito, lembra o que eu falei? Fica como? Triste. O espírito aí. Por quê? Porque diz a Bíblia, na verdade, o espírito está... A Bíblia diz, o espírito está disposto. Estou falando, o espírito está disposto, porém a carne é fraca. Está lembrando o versículo bíblico? Por quê? Porque o espírito está dizendo: eu quero te ajudar, vamos continuar. Eu tenho um propósito contigo lá na frente.
eu quero te abençoar, eu vou te ajudar, eu estou contigo, vamos juntos, né? O espírito está disposto, mas ele tem uma atitude triste por conta que ele está se alimentando só da carne. Mas quando a carne está governando, a carne diz: não, eu não preciso de pastor, não preciso de culto, não preciso de igreja, não preciso de nada. Aí vou no Facebook, dou uma puladinha lá e pronto, acabou. Porque a pessoa está sendo governada e alimentada pela carne. Como se alimenta uma pessoa pela carne? Olha o que come, o que consome. Se está consumindo pornografia, mundo, coisas que não convém, está sendo alimentado a carne. Mas se você começa a alimentar o Espírito, quem vai governar é o Espírito. E como se alimenta a vida espiritual? Irmão, alguém aqui respira? Faz comigo. Respira. Assim como você sabe que não dá para viver sem respirar, não dá para viver sem orar. Quer viver? Deixe de respirar, faça o teste. E o que acontece em uns segundos? Meu Deus, difícil, né? Deixe de orar. E aí, vê você o que acontece? Meu Deus, está se afogando já. Então, o que alimenta a vida espiritual é a oração. Já parou para pensar o que você faria se não come? Se não come, o que faria? Um dia sem comer ali, quando a gente tem jejum, até o meio-dia, já o irmão está: irmão, desculpa, viu, irmão, é que estou doente. Que eu não consigo, irmão, até é muito difícil, irmão, muito forte. E acordou às 8 horas, chegou na igreja às 9 e às 12 do meio-dia já queria ir embora. A única coisa que ele não comeu foi o café. Entende? É difícil. Mas por quê? Porque a comida é alimento, não é verdade? Assim no espiritual também. Se uma pessoa deixa de se alimentar da palavra, o que vai acontecer? Morre, vai ficar doente. Então vamos orar, vamos nos alimentar da palavra para fortalecer a vida espiritual. Concorda ou não? Então estamos respirando, estamos comendo. Então toda vez que você esteja ali na sua refeição do dia, lembre-se que precisa comer palavra. Amém? Para alimentar a vida espiritual. E você parou para pensar o que faria você sem dormir? A pessoa que não dorme adoece, não é verdade? A pessoa que não descansa nas promessas de Deus adoece. A pessoa que não acredita, não confia, se o Senhor diz: fica tranquilo que eu estou no controle de todas as coisas, você por que vai ficar apavorado? Descansa, que Deus cuida de nós, na verdade. Então, assim como você precisa dormir e descansar, também precisa acreditar nas promessas de Deus, que Ele é maior do que o problema, maior do que a circunstância, não é? Fazer exercício é bom ou não? É bom ou não? Só que a gente quase não faz, né? Mas é bom, não é verdade? Para a saúde. Todo médico fala: olha, você tem que fazer agora exercício, né? Tem que caminhar, tem que fazer isso, aquilo. Na vida espiritual é igual. Se você não exercita a sua vida espiritual, vai adoecer. Como nós exercitamos nossa vida espiritual? Na prática, servindo a Deus, nos congregando, participando, correndo atrás. Não é o irmão só que evangeliza, não é o irmão só que cultua, não é a irmã só que colabora, não. Se você faz parte desta família, então, vamos nos exercitar, vamos participar, vamos nos envolver, porque se você se envolve, Deus se envolve com você. E o seu espírito vai crescer. O Espírito de Deus na sua vida, na verdade. Não é? Está entendendo ou não? Então, se você alimenta a parte espiritual, o que acontece com a carne? O que acontece com a carne? O que acontece com a carne? Morre? Não. Quem falou por ali que se debilita?
Eu escutei por ali, quem falou? Por ali, o que acontece com a carne? Se debilita. Vai ficar debilitada, fraquinha, fraquinha. O bicho, fraco. Mas, irmão, deixe de ir a culto. Deixe de orar. Deixe de se alimentar biblicamente. E aquele negócio, aquele bicho adormecido, fraco, começa como zumbi, né? Quando você acorda, ele já está tomando conta de você. E aí agora, irmão, é que não é igual já. É tudo diferente na minha vida. Claro, o bicho agora controla você. E se o bicho te controla, você não tem mais controle pelo espírito e sim pela carne. Gostou ou não? Então vamos deixar até aqui, tá bom? Começo. Vai, rapidinho. A avaliação aqui, como é que é? Começa como? Pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir desperta quê? A fé. E a fé gera imediatamente quê? O arrependimento verdadeiro. E o arrependimento é quê? Mudança de quê? De mente, de coração, mudança. Não esqueça, arrependimento é mudança. Quando a pessoa muda, ela tem conversão. E a conversão gera prática de vida. Esse giro de 180 graus. E essas duas coisas somadas dá como resultado novo nascimento. E o novo nascimento leva a pessoa até as águas do batismo, onde a pessoa é sepultada, porque ela já morreu. E agora, como é o bebê que acaba de nascer, agora ele vai ser apresentado. Onde? No cartório celestial, para que coloque no seu nome novo. E quando ele sai das águas, está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas não para por aí. O Espírito que começou a obra vai continuar. Logo vem aqui o batismo do Espírito Santo, que vamos falar na próxima semana. E continua com dons, capacitações, ministérios, habilidades, serviço, até que seja completada a obra do Senhor em nossas vidas. Isto daqui até lá se chama processo de salvação. E isto daqui até lá se chama processo de perfeição. Isto daqui demora uma semana, 1 ano, 2 anos. Daqui até aqui pode durar até um dia, até 2, 3 anos, desde o momento que a pessoa escuta até que ela é batizada e se completa o processo de salvação. Mas quanto demora daqui até que seja terminada, concluída a obra de Deus? Irmão, isso vai se completar o dia que Cristo volte pela sua igreja. Quer dizer, toda vez que nós permaneçamos nesta terra, caminhemos neste caminho, estamos sendo aperfeiçoados até o dia que Cristo volte pela sua igreja. Meu Deus. É muito gostoso. Se uma pessoa consegue entender a obra de Deus, não vai se afastar jamais. Amém. E vai ensinar a palavra a sua família e a todas as pessoas. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor. Amém. Se alguém quer agradecer, pode ficar de pé e vamos agradecer. Alguém quer agradecer ao Senhor? Levante a sua mão. Se alguém gostou, se alguém conseguiu entender, levante a sua mão e vamos agradecer. Pai querido, nesta noite, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, aleluia.